Ser luz não é só brilhar, é iluminar caminhos. Quem se conhecer ou usar, não acenderá sozinho. Conhece-te a ti mesmo, pois um coração aceso clareia outros destinos. Com essa estrofe do meu cordel Vida com Propósito, eu abro a nova temporada e oficial temporada do Luz em Cena. E hoje eu não poderia ter honra maior de voltar para esse estúdio, trazendo uma convidada que é uma mulher a quem eu admiro muito, uma parceira de vida e que, por acaso ou não, nasceu da mesma barriga que eu. A minha irmã, Leila Freitas, cordelista, entre outros e outros talentos. Mas hoje nós vamos gravar aqui agora. Nós vamos falar sobre poesia e esse é o episódio Poesia com Propósito. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite, caiu de paraquedas aqui, depois de uma viagem longa. E eu estou muito feliz de receber você aqui, meu amor. Estou até emocionada. Eu também já vou iniciar o momento dizendo que eu estou muito grata e emocionada. E por você, eu faria mais e mais e mais. Conte comigo sempre. Dizer um sim para você é sempre colocar um projeto adiante, um projeto que a gente vai lembrando daquela frase que a peleja é o passo do para frente para a gente que nasceu em um lugar tão maravilhoso e que nós tivemos o privilégio de ter pais que sempre nos incentivaram a ver uma possibilidade em tudo, né? Então, muito obrigada pelo convite e já está sendo um momento muito agradável, que com certeza nós vamos chorar, mas nós também vamos rir. Vamos lembrar para sempre desse dia aqui, pode ter certeza. Com certeza é o começo de uma parceria que já existe há muito tempo. Existe há muito tempo. E assim, o objetivo dessa conversa, além de produzir um momento inesquecível e criar uma memória, é falar da poesia, né? Que é um dom, é uma luz espiritual que temos em comum. Fomos agraciadas com isso, por coincidência ou não, porque assim, eu estou num momento da vida que eu não acredito tanto em coincidência. Para mim, são pequenos milagres que acontecem. Então, eu vou começar perguntando como foi a sua conexão com a poesia, a descoberta da poesia na tua vida. Como foi isso? Os primeiros passos de uma descoberta na poesia foi começar a sonhar, porque diante daquele cenário que a gente vivia, eu sempre estava olhando a natureza de uma forma diferente e eu olhava aquela imensidão daquelas águas do Açude de Angicos e já percebia uma poesia diferente. E olhava para as árvores também, para aquela estrada, aquelas pessoas que tangiam os bois, aqueles espaços que a gente brincava na vazante de arroz, aqueles momentos que a gente tomava banho quando o pai estava aguando o feijão. E aquilo para mim era poesia, né? A poesia de sentir o cheiro daquela flor, de colher aquela fruta no pé. E sempre eu sonhava assim. E isso é tão maravilhoso que o mundo para mim começa aqui, mas o mundo para nós é algo possível. É É algo essa sensibilidade
que você falou a respeito da poesia ainda na infância, essa Sim, percepção sensível daquela natureza toda, ainda era a poesia sentida, né? sentido. Antes de ser poesia concreta, de ser poesia escrita, de ser um dom consciente, que a gente tem consciência. Nossa, escrevo bem. Isso vem da infância, a percepção da sensibilidade já vem daí, né? Então, a Sim, tua conexão com a poesia com essa conexão com a natureza, está muito ligada pelo que você traz, né? A sim, conexão com a natureza, o cenário onde a gente nasceu, que é a coisa mais linda, já vinha te inspirando. sim. E em que momento essa sensibilidade passou para a escrita? Essa transição aconteceu em que idade, assim, mais ou menos? Em que fase da tua vida? E eu ouvi também muitas músicas de Luiz Gonzaga e ouvia também as poesias na rádio que nós acordávamos ouvindo É, rádio e íamos dormir ouvindo rádio. o rádio preto do pai. E quando eu estava na sétima série, né, que antigamente era a sétima série, a Uhum. escola recebeu vários livros paradidáticos e eu tive o prazer de ler cada um com ênfase. E a partir dali eu começava a fazer aquela escrita, um resumo, um pensamento. E já era despertando aquela poesia que estava dentro de mim, porque eu sempre Claro. fui uma criança muito intensa, que observava cada um na nossa Uhum. casa, observava o pai, observava a mãe, observava os meus irmãos, e eu sabia que aquela situação era algo que poderia ser transformado, assim como a leitura de um livro, né? Na realidade que a gente almeja, que a gente se propõe a construir. E quando nós saímos do Angicos para outra escola, né, que já foi em um distrito, nós como pessoas que tínhamos uma infância e uma adolescência bem distante de uma evolução, Uhum. porque eu sou do tempo da lamparina. E até naquela chama da lamparina, eu via poesia, escrevia poesia. Então, Sem dúvida. quando eu cheguei no nono ano, né, oitava série, eu comecei a participar do que era proposto. Então, a gente participava dos concursos de poesias, fazia teatro também. E a nossa mentalidade ia nos mostrando o quanto que nós somos capazes de ter destaque em todos os espaços. E Amém. no médio, no ensino médio, no Gonzaga Mota Quixelô, eu comecei a participar de concursos que era da região Centro-Sul, que tinha um projeto que era o Festal, Festival de Talentos, e eu sempre tinha destaque e ganhava o primeiro lugar na poesia. E depois eu fui ficando em silêncio, em qual sentido? No sentido de fazer uma escrita em rascunhos e deixar ali guardado. Depois eu tive que casar, muito jovem, mas eu já tinha um projeto de vida. Eu já tinha um projeto de vida, eu já sabia que eu iria casar para construir uma família, para dar o meu melhor na minha casa. E já sabia que eu iria ter filhos. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu já comecei a construir uma poesia de mãe, uma poesia diferente com o meu filho, com a minha casa também, com a minha família. E quando eu fui para a faculdade, eu tive a oportunidade de ter uma professora, porque eu tinha esse desejo de escrever, eu já escrevia. E a professora é a Yolanda Almeida, que hoje tem um projeto junto comigo, que é o projeto Universo Socioemocional. E ela me incentivou a escrever. Você não fale, você escreva. E eu escrevia e desenhava também, porque eu tinha muita vontade de ter umas pinturas bem diferentes,
pinturas diferentes. E depois eu fui deixando de desenhar e só escrevia e guardava. E uma pessoa que me inspirou a escrever foi o Evaldo Lucena, por incrível que pareça. Eu tinha a liberdade de observar as letras da música dele e depois entender como é que se escreve música a partir das músicas dele. E observei depois as dos outros cantores que a gente cantava normalmente, naturalmente, ouvindo rádio. Até hoje eu escuto rádio e aprendo as músicas. Então, foi uma forma de elaborar essas poesias, né? Então, Yolanda me fez esse incentivo e eu fui colocando no papel. E tudo que estava ali naquele papel se transformou em algo concreto quando eu conheci a poesia de sala de aula. A poesia que veio para a minha vida como um meio de transformar vidas. Eu, com 28 alunos que não sabem escrever e não tinham livros paradidáticos para fazerem uma leitura e precisava de uma alfabetização, comecei a fazer poesia de acordo com o que eu vivi. E eu lembro que todos os dias eu tinha uma nova inspiração, porque eu precisava construir um livro para presentear aquelas crianças. E a poesia nasceu no livro O Lindo Mundo da Imaginação, porque tem tudo a ver com os nossos sonhos. E ali naquele livro, quando eu escrevi o que eu vivi, o que eu senti em um determinado momento da minha vida, eu trouxe também poesias para a vida de muitas crianças que hoje já estão adultas e quando a gente conversa, eles sempre falam que eles gostaram de um determinado conto no livro e traz a poesia. Então, é algo extraordinário que a partir do Lindo Mundo da Imaginação veio o meu contato também com a literatura de cordel, porque foi do livro O Lindo Mundo da Imaginação que eu retirei os 5 primeiros títulos do meu cordel. Transformei aqueles contos em cordéis. Então, é uma coisa que é tudo em sequência e quando a gente percebe, a gente já tem expandido muita coisa. E é a partir dessas raízes que a gente percebe o que vem depois, como o segundo livro que eu escrevi, O Grande Encontro no Céu da Beira-Mar, que foi exatamente para homenagear. Mostra pro pessoal. Foi exatamente. Esse aí é o primeiro, sem querer te interromper. Esse é o primeiro livro que você fez totalmente voltado para a poesia em si. Isso. Foi esse, né? Sim. Sim. É O Grande Encontro no Céu da Beira-Mar. Eu trouxe aqui a poesia que a gente pode chegar onde a gente quiser. Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, José de Alencar, Lampião e Maria Bonita continuam inspirando mentes brilhantes a trazer um pouco da sua história, porque a história mais linda é a nossa história. Então, quando a gente conta a história do outro, vai ter alguém contando a nossa história. E eu gosto de ouvir a história das outras pessoas para que eu possa escrever algo bem melhor que alguém vai ler, que alguém vai se inspirar. E a gente tem que lembrar que ser herói é marcar a trajetória de alguém. Assim como quando eu escrevi este livro, eu marquei a vida de muitas crianças, adolescentes e pessoas da nossa família que guardam com muito carinho este livro. Lindíssimo. Eu estava
Enquanto você falava, eu fui percebendo a transição da poesia ao longo das fases da vida. Quando você disse sobre a menina que você foi, a infância no contexto da natureza e a poesia ali, se manifestando na sensibilidade, nos Sim, sentidos. sim. Depois você fala sobre a transição da adolescência para a maternidade, que é quando a tua poesia tem um olhar mais maternal. E depois no contexto acadêmico, onde a gente encontra os grandes mestres e sempre tem, pelo menos todas as pessoas que eu conheço têm algum histórico assim de professores que dão uma direção para o propósito da sua vida. E você trouxe o nome da Yolanda nesse norte, né? E é é incrível isso da escrita mudar à medida que você muda. O que você transparece em arte muda também. Eu achei incrível. E quanto a mim, falando assim o meu contato com a poesia, muito similar àquilo que você falou da infância. Muito similar. A forma como nós fomos inseridas pela natureza, né, das coisas, num contexto 100% orgânico e natural, de não ter energia elétrica, de não ter nada, saneamento básico, nada. Éramos nós e a natureza no meio embaixo do céu mais estrelado do Nordeste. Então, isso desperta muita coisa, a nossa curiosidade imensa, nossa criatividade, que é aquilo de você fazer de uma espiga de milho uma boneca, e a nossa poesia, no caso de nós duas, né? Essa coisa, a sensibilidade para notar coisas, a beleza das coisas, vem daí, sem dúvida. Pelo menos é o que eu e você temos em comum nesse sentido. A minha história com a poesia, ela é similar na infância. E em se tratando da escola, que foi onde eu notei o meu dom também, era o seguinte: quando tinham atividades onde a criatividade era liberta, tipo assim, você vai fazer o que você quiser, eu escolhia versos. Mas eu tinha uma dificuldade em me colocar na frente daquilo. Se fosse uma atividade em grupo, eu fazia os versos, mas não colocava o meu nome. Sim. Eu era uma criança extremamente tímida e uma adolescente mais tímida ainda. Então, esse dom, ele foi desenvolvido dentro de um casulo até mais ou menos o ensino médio. No ensino médio, eu comecei a ler literatura brasileira. No ensino médio, eu descobri os sonetos. Os sonetos são o tipo de poesia com o qual eu mais me identifico e os que eu mais escrevi até hoje são sonetos. E eu fui descobrindo a poesia também nas relações. Eu Sim. gostava de presentear as pessoas e escrever para as pessoas de uma forma elaborada. Só Sim. que o feedback me vinha através dessas pessoas. Eu não tinha consciência do meu dom. Não como eu tenho hoje. Então, a partir do momento que eu descobri que eu tinha esse dom, eu descobri eu comigo mesma. Não porque alguém me disse. Eu tomei assim a decisão de fazer um projeto solo. Foi esse projeto aqui. Esse projeto aqui eu fiz em 2019. Esse livro. Eu tomei a decisão de exorcizar esse dom. Eu não queria mais que esse dom fosse meu, porque eu acho uma desfeita com Deus. Quando você Sim. tem um dom, você tem que compartilhar com o mundo e ajudar pessoas com ele, de alguma Sim. forma. Sim. Então, eu pedi indicação de livros nas redes sociais e me predispus a escrever um livro ao longo do ano de 2019, um por mês, um poema por mês, inspirado nesses livros. E assim eu fiz, só que eu não compartilhei com ninguém isso. Foi um processo solitário. Sim. E ao final, eu elaborei o livro e entreguei para as 12 pessoas que tinham me indicado as leituras.
E essa foi a forma que eu me libertei. Esse projeto aqui, me indique um livro que eu te faça um poema. É o projeto Divisor de Águas. Foi esse aqui, da minha vida na poesia. Sim. Não foi comercializado, foi entregue apenas para essas pessoas. Então é muito, muito intimista. Sim. Depois disso, eu me empoderei nesse sentido do meu dom e eu fiz um segundo projeto que você participou, que foi o projeto, eu trouxe aqui a título de ilustração, Sim. o projeto Poetas Diversos, que foi um projeto onde eu convidei mais 6 poetas lá do Ceará, da nossa região, e nós criamos uma página onde compartilhávamos poemas semanalmente e resultou num e-book lindo, que o link está na bio do meu Instagram, mas também está na bio da página Poetas Diversos, para quem tiver interesse. É só baixar. Está lá o e-book gratuito. Aliás, muito obrigada aos poetas que fizeram parte desse projeto, inclusive a você. É muito importante que você esteja nesse projeto, hoje mais do que nunca. Sim, e só te interrompendo, eu escrevi 32 poesias para o projeto Poetas Diversos. 32. Então, poesias Foi um com momento de propósito. exercício lindo, assim, de exercício de poesia tão lindo, assim, incrível, riquíssimo. Foi com um propósito mesmo, com um propósito. E Foi só, poesia só com para propósito. complementar essas questões de inspirações, Iraildo, nosso grande Iraildo, amigo, Iraildo, de uma certa forma, ele está envolvido também na poesia que a gente escreve. com certeza. Porque quando eu fiz a leitura do cordel que ele escreveu, o primeiro cordel que ele escreveu, e também do livro paradidato que ele fez na dissertação do mestrado, aí foi que eu senti segurança de escrever e eu disse, ele consegue, eu consigo também. Então, um abraço para Iraildo. Deixa aqui externalizada a minha eterna gratidão a você, meu amigo. Ai, não, então para tudo, porque eu vou agradecer a ele também. Primeiro, porque ele está no projeto Poetas Diversos, ele fez parte. E segundo, porque ele foi uma das 12 pessoas que me indicaram um livro nesse projeto. E quando eu fui entregar o livro dele, lá na Fapcom, ele me disse uma coisa que naquele momento eu não estava pronta para ouvir. Mas ele é meio não, ele é completamente espiritualizado. Sempre. As Sempre. palavras dele vêm de Deus, do divino. E ele disse assim, Andréia, eu acho que você deveria fazer uma mistura assim de psicologia com mídias, nas mídias sociais, comunicação. Só que naquele momento eu não estava na faculdade ainda. É Sim. como se ele tivesse no futuro me dizendo aquilo, assim, me falando sobre o futuro. Ele sempre me conecta com luz. Ele é luz. Então, ó, Iraildo, obrigada. Nossa gratidão, minha e da Leila, Loura, para mim, eterna, porque você é um anjo. Você é um anjo na terra. E lembrando que quando eu escrevi o texto deste cordel, eu enviei em primeira mão para a Andréia e para Iraildo. É, Então foram os cara, dois são primeiros conexões. leitores e ele me deu a devolutiva imediata para eu melhorar. E eu melhorei. E o livro ficou excelente. Obrigada a você, obrigada a ele Eu por todo acredito o que apoio. são conexões. Você tá vendo? É atemporal esse tipo de coisa. E eu lembro que quando eu vim lançar o meu primeiro livro em São Paulo, a Andréia me deu todo o apoio também, e toda a minha família, os conhecidos, porque a nossa trajetória vai além disso. Clevson Viana, que é o ilustrador deste livro, ele sempre fala para mim, Andréia, a primeira pessoa que matou um boi no dia do lançamento do livro e ainda vendeu o livro fiado. Né? E realmente foi dessa forma, porque as pessoas se conectam com a poesia, mas ainda
há muito que ser trabalhado para a valorização da cultura e eu faço questão de estar nas bienais, nas feiras dos livros, nas rádios, Nós vamos nas chegar aí, nós escolas, vamos chegar né? aí, Para nós vamos chegar incentivar as aí, nossas crianças também a escreverem, nós vamos né? chegar aí. Eu sei que você é danada, nossa família é danada. Mas assim, quanto a, só para concluir o meu raciocínio sobre a minha trajetória, Sim, sim. fiz esse segundo, o e-book Poetas Diversos, a gente teve 1 ano de projeto e Sim. o e-book a gente postou no dia 20 de outubro, né? Sim. Que é comemorado dia do poeta, dia da poesia. Sim, sim. E agora vamos ao nosso ponto de intersecção, eu e você, na poesia. Sim, Que é o quê? A poesia popular, o cordel, sim. especificamente. Que foi o seguinte, você esteve ao meu lado, no meu caminho, me convidando para esse universo, Sim, me sinalizando como o Iraildo fez comigo naquele momento e como eu já fiz com outras pessoas, através da minha voz, eu também eu conduzo caminhos da mesma forma. Eu sei disso, porque eu tenho, as pessoas me trazem esse feedback. Mas você, quanto a você, você estava ali, dizendo: venha para esse universo. Você nesse sim, universo, você vai se identificar com esse universo. E eu assim, ó, não é o meu momento agora, não estou pronta, sim. não sei se é para mim. Não mergulhei, eu não havia mergulhado ainda. Você enviava soneto para mim pelo Facebook há mais de 12 anos e eu fazia a leitura no tempo que você estava na ETEC, você já morava em São Paulo. E eu sempre te convidava e elogiava. E quando você escreveu o cordel para o pai e a mãe, Eu e era escrevi. em Setilha, eu disse, ela tem o dom, e ficava sempre te convidando. Vamos para a Bienal, vamos para a Bienal. Nossa, meu, E você me isso, trouxe, agora você me desbloqueou uma memória. Eu escrevi um poema para a mãe e um para o pai em versos populares e eu não sim, sabia disso. sim. Não é que eu não sabia, essa consciência do que é o cordel eu não tinha, entendeu? E tá lá na sala da mãe, né? É, e você já começou em Setilha, que é um grau considerado muito bom para quem tem o dom da poesia popular, porque só escreve poesia popular quem sabe dar uma ênfase e lembrar que tem o início, o meio e o Sim, fim, que tem as o métricas, clímax, que tem as métricas, tem as que tem métricas, o a fechamento. sonoridade, E fechamento. sim, isso. Então, assim, mergulhar, quando eu aceitei mergulhar, a princípio, como coautora junto com você, eu descobri uma coisa fantástica. Além do universo riquíssimo quanto a rimas, quanto a arte da xilogravura, que eu quero enaltecer. A xilogravura é uma arte linda, artesanal, fantástica, que estampa os cordéis. Mas eu descobri uma coisa fantástica, que é o quanto tem a possibilidade de ensinar e informar as pessoas através da poesia popular. É um show de cultura. São tantos temas, você pode escrever sobre tanta coisa. É claro que existe o folclore, dá para escrever toda a fantasia existe também, mas também tem a informação, tem cordéis informativos, tem cordéis históricos, tem cordéis biográficos, são fantásticos. Então, eu fiquei pronta para assumir esse lugar por sua causa. Pode ter certeza. O mérito de eu ter me escutado para a poesia popular é seu. Foi a sua. Você ali segurando minha mão nesse caminho e sempre me sinalizando: ó, Andréia, vem, vem. E eu fiquei pronta. E a princípio comecei como coautora, né? Que a gente foi para a Flip, a feira de Paraty. Sim. E ali eu tive certeza. Quando eu vi você
Eu comento sobre isso com todo mundo. Quando eu encontrei você lá em Paraty, que eu vi você do outro lado daquela praça, eu tive certeza que nunca mais o nosso caminho ia se desvincular no sentido da arte. E foi por causa dos seus convites que eu pude estar pronta para enxergar aquilo. Então, emocionada. Então, a gente chega, a Paraty foi em novembro do ano passado. Então, a gente está aqui no meio, um pouquinho mais da metade do ano de 2024, e temos a Bienal Internacional de São Paulo, Bienal do Livro. Então, você já entrou em contato comigo e foi onde nós fizemos mais parcerias, que essa era a proposta, mais escrever mais texto em coautoria. Só que você, mais uma vez, me disse: cadê os seus cordéis? Foi você. Eu não esqueço. E eu já estava prontíssima para fazer as coautorias, ideias ótimas. Mas você disse: e os seus cordéis? Foi isso que trouxe o insight para mim. De tipo assim, vou me assumir e vou escrever os meus cordéis de lançamento e vou colocar o meu nome neles. Foi por causa de você. Saiba disso e todo mundo vai Sim. saber. E eu sempre soube o tamanho do seu talento, por isso que eu sempre te convidei, André, vamos para o espaço. Tem espaço para você. Deixo aqui também sempre a gratidão aos poetas do Nordeste, aos poetas de todo o Com Brasil, certeza. que a gente Aplauso e conhece, que gratidão. emanam energia do São bem, que maravilhosos. sempre visualizam o mesmo propósito. E você sempre quis saber, Leila, fala para mim sobre a literatura de cordel. E à medida que eu ia falando, André, a literatura de cordel chegou aqui, trazida pelos portugueses, mas já existe há muito mais tempo, é valorizada em vários países também. E Aí aqui eu no mergulhei. Nordeste se destaca, Aí eu porque tem mergulhei. o pai do cordel, Leandro Gomes de Barros. Aí você começou a Aí eu buscar vou até, vamos dessa mostrar agora. fonte, né? Eu comecei a beber dessa fonte e eu mergulhei. Nós fizemos algumas coautorias, minha e da Loura, são, por exemplo, esse aqui, que eu acho, pontapé inicial, amo esse aqui. Cordel como patrimônio. Esse eu amo. Sim. Porque nós fomos buscar, falamos nele da importância do cordel, de onde veio, como Sim, surgiu, sim, como ele virou patrimônio sim. nacional, cultural, né? E E a importância da cultura, falando sobre especificamente do cordel. Mas aí a gente fez bossa nova, isso aqui tem muito a ver comigo. para levar para o Rio Falando de Janeiro. dos movimentos musicais brasileiros, que eu sou apaixonada. Sim. Lançamos E em Paraty. lançamos esse aqui em Paraty. Só que assim, falando de Bienal Internacional do Livro agora, que está rolando, nós fizemos, vamos mostrar, né, Loura? Claro. Nós fizemos uma coisa fantástica. Não, isso aqui eu tenho que contar. Conta. Isso aqui é uma trilogia chamada A Vida do Viajante Severino, que conta sobre as migrações. Essa questão dos nordestinos que saem da terra natal para trabalhar em capitais. E a gente escreveu sobre a partida, o que levou, principalmente no passado mais, essas pessoas a saírem do seu lugar para buscar melhores oportunidades fora. Fizemos sobre a partida, sobre a jornada, tudo que esse personagem, que é o Severino, representa várias outras pessoas, tudo que essas pessoas passam longe de casa. E fizemos, óbvio, a volta do Severino para casa, que é essa coisa de volta para o aconchego, que é tão relatada até em música, né, Loura? É uma dor Sim. muito comum, específica das pessoas do Nordeste, nos períodos de muita migração, né? E isso aqui estamos falando de lançamento da Bienal, de agora.
Sim. Esses são novos. Sim. E falando do lançamento individual que você tem para a Bienal, que é o Cordel Mágico, mostre, por favor, fale um pouquinho sobre ele, que é lindo também. Gente, o Cordel Mágico é o nome de um projeto grandioso que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. E não poderíamos deixar de dar um spoiler. O Cordel Mágico é uma história lindíssima de uma criança que mergulha na literatura de cordel e é algo que mostra o quanto que a poesia da literatura popular encanta. Encanta as crianças, encanta os jovens e encanta os adultos, porque eu lembro demais na nossa infância, quando a gente estava ali sentadinhas, ouvindo a literatura de cordel. O best-seller da literatura de cordel, Pavão Misterioso, declamado pelo seu Abraão, em memória. E, a partir daí, a gente tem que apresentar a literatura de cordel na sala de aula. Inclusive, eu tenho um artigo, André, que você já leu, sobre o cordel na sala de aula, que foi publicado em uma coletânea pela Universidade Federal do Amapá. Eu e mais outros escritores escrevemos e aqui vem consolidar a importância da leitura, do letramento e o quanto que nós, cordelistas, temos a somar e a aprender a partir do momento que a gente ensina. Aqui é um ensinamento, aqui traz uma inspiração para o professor, para o leitor. E é algo assim E fantástico para as crianças, porque essa é a um pegada detalhe, como eu comecei alfabetizando crianças e eu falei sobre o propósito de levar a leitura para as crianças, aqui traz o início de tudo, né? Então, Cordel Mágico é algo voltado para o público infanto-juvenil também. A Leila Freitas escreve para todos os públicos, mas ela tem um cuidado especial com o público infanto-juvenil. Ai, né? que lindo! E olha a camiseta, mostra. Cordel Mágico é um nome para se guardar no coração, porque é muito é o começo de algo grandiosíssimo. E dizer, André, que a capa foi feita por João Oliveira, meu grande amigo, que cuidou de mim no momento que eu estava começando na literatura de cordel. Ele deu a dica de eu trazer capas coloridas para chamar a atenção das crianças Lindo. e dos adolescentes e de todo o público em geral. Lindo, eu certo? acho Então, que... uma pessoa vai ajudando a outra. Ah, e assim chega um crescimento coletivo e quem teve uma ajuda lá atrás vai ajudar quem está hoje também na sua frente. São algo mágico. conexões. Não E eu sei. acho, Por isso que o fazendo... cordel é mágico, né? É pura magia. Fazendo só um comentário, eu acho, sobre as cores. Que lindo é que ele te deu esse toque, porque eu concordo que a sua identidade Nossa. visual, ela é colorful. As cores estão presentes e essa camiseta, essa arte é perfeita para o Cordel Mágico. E daqui a pouco vamos tentar dar um spoiler do que vai ser esse Cordel Mágico. Sim. Quanto a mim, para a Bienal, a título de ilustração, ai, trouxe Nossa. as minhas joias. Essas são as artes de xilogravura feitas por Pasmem. Nireuda. E essa Nireuda, história. meu amor, perfeita a sua arte. Dando os créditos para Nireuda, da xilogravura, que está ilustrando as minhas capas. A primeira, eu quero falar sobre essa aqui primeiro.
Esse cordel aqui se chama Vida com Propósito. Por quê? Porque eu tô num momento da minha vida onde eu descobri 100%, assumi, honrei e empoderei todos os meus dons. E tudo que eu for fazer, tudo que eu já fiz inconscientemente até hoje, foi sobre vida com propósito. É o que eu prego. É assim que eu ajudo as pessoas, é assim que eu escuto as pessoas, é assim que eu gosto de compartilhar música, compartilhar poesia ou ter uma conversa como essa aqui. É vida com propósito. A tua vida tem que valer a pena. E a minha também. Sim. Então, esse cordel é sobre esse momento e sobre... leva insights e reflexões para as pessoas de como se descobrirem através do conhecimento. Como descobrir seu propósito através do conhecimento. Vem muito da psicologia também. E esse aqui, Clube da Esquina. Clube da Esquina é sobre o movimento do Clube da Esquina, que é um movimento musical mineiro, porque eu amo a cultura brasileira. Nós temos que falar sobre ela, temos que falar sobre os movimentos musicais brasileiros. A música brasileira é rica, maravilhosa, fantástica. Sim, sim. E o movimento Clube da Esquina é o movimento ao qual o Milton Nascimento faz parte, né? O grande nome, mas entre outros, Lô Borges, os meninos todos. E eu conto nesse cordel aqui como foi que aconteceu esse movimento. E esses dois são os meus 2 primeiros filhos de literatura de cordel. Só meus, estou muito feliz, muito orgulhosa e muito incentivada por você. Sim. E muito emocionada. E gostou da surpresa, da ilustração? Muito. As ilustrações são a coisa mais... Quando eu vi o vídeo, eu chorei. Quando eu vi essas ilustrações, eu chorei. 2 mulheres maravilhosas. Você inspirou Nireuda a fazer um trabalho que ela já faz, um trabalho belíssimo, e deu vida ao que você escreveu no seu cordel. Então, isso é impactante. É incrível. E a partir daí surge também uma parceria entre você, Nireuda, e outras pessoas que fazem estilo. E vocês duas ainda vão contar muitas histórias juntas também. Amém. Amém. Ela é maravilhosa e você Amém, também. Amém, meu amor. Então, falando de... Para fechar esse bloco, vamos dar um spoiler sobre esse nome, Cordel Mágico. Esse nome você já vestiu a camisa, literalmente. Sim. Esse nome já está no cordel de lançamento da Bienal desse ano. Sim. E esse nome vai trazer o que mais de bom para o mundo? Vai, conta. Vamos falar sobre isso. Gente, eu vou dar um spoiler. O cordel mágico nasceu a partir da magia, ao ouvir o cordel desde a minha infância. E quando eu adentrei no meio da literatura de cordel, começando em Fortaleza, começando no Ceará e depois se expandindo para o mundo, né? Que eu fui apresentar um trabalho também fora do país. Passei no Panamá e também em Cuba. Eu entendi o quanto que o cordel traz essa magia para que a nossa cultura esteja sempre em evidência. E a partir daí, comecei a visualizar coisas. Comecei a visualizar parcerias como a nossa. E o Cordel Mágico é uma rede de novidades que vai trazer consultoria na área do cordel, folhetos escritos com dedicações para aquelas pessoas que sempre nos procuraram, mas de uma forma bem melhor. Nós vamos fazer uma entrega do que o cordel realmente deve representar para as pessoas. Vamos agregar valores também em artefatos para presentes. E o principal, montar o ateliê
com tudo que nós já vivemos até aqui, apresentar estilos que nós temos de pessoas maravilhosas, saudosas, de colocar o cordel em evidência e apresentar para as escolas e apresentar para as famílias, né? E mostrar quem nós somos a partir daí. Então, se nós tínhamos um quadro na nossa sala, se nós tivemos também um pote, se nós tivemos um baú, e isso tudo está guardado dentro de nós. Nós também somos um ateliê de poesia, de cultura, e as pessoas precisam sentir isso. Quando a gente conta a nossa história de uma forma efetiva, a gente inspira, porque a gente mostra como é bom ser dessa forma, como é bom a gente ter um pouco do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos antepassados, e dizer isso dessa forma que vai fazer um barulho maravilhoso, que vai ecoar não só na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo, né? Algo bem, bem expansivo que a gente vai trazer também a música, que isso aí é uma coisa que a gente vai amadurecer e com certeza na hora certa também vai tocar Vai. no seu coração. Vai, E a claro. gente vai envolver pessoas talentosas nesse projeto. Não é um projeto só de duas pessoas, é um projeto Não, de é do muitas mundo. pessoas, é do mundo. Os dons tem que ser do mundo. É o seguinte, a fofoca completa é o seguinte: eu dei uma bronca na Loura. Loura pra mim, Leila pra vocês. Eu dei uma bronca na Loura por quê? Porque ela vai longe, voou demais e voa e voa. E eu falei, ô Loura, é o seguinte, você precisa empreender, gata. Esse dom aí, você foi longe demais pra. Você tem tanta bagagem, tanta bagagem, tanta bagagem. E tem tanta gente que precisa desse conhecimento. Então, a gente só vai conectar pontos. Vamos ligar pontos, ligar pessoas. O cordel mágico, a Cordel Mágico, falando da editora. É. Vamos falar. Eu conversando com a Leila, eu pensei que ela deve, e ela vai fazer isso, criar uma editora de cordel, ter um ateliê, o próprio ateliê. E por quê? Porque a arte, ela precisa chegar nas pessoas, em mais pessoas. E hoje nós temos redes sociais, temos a possibilidade de ter infoproduto, de empreender em todos os nichos. E por que não poesia? Por que não? Porque eu sei que as pessoas têm uma visão da poesia muito subjetiva e não é. A gente consegue transformar a poesia em produtos, como você falou, produtos físicos. Sim. Nós conseguimos transformar a poesia em estilogravuras fantásticas como essas. Nós Sim. conseguimos transformar a poesia em curso. Sim. Tem muita gente querendo aprender o que você falou a Sim. respeito do que é uma métrica, Sim. a respeito do que é um fechamento, o Sim. ápice da história. Sim. Tem muita gente querendo participar desse mundo e só precisa de um direcionamento. Então, não existe nada mais digno, Loura, do que vender conhecimento. Sim, e distribuir conhecimento, monetizar dons, né? e você Então, sabe que, só te interrompendo, você sabe que o que traz a liberdade de uma sociedade é a educação. E a poesia está ligada de uma forma direta à educação, à total, psicologia, total, sabe? total. E eu vejo ali na fase do Totalmente. romantismo brasileiro, eu analiso as aulas de literatura e eu vejo o quanto que nós temos uma poesia rica no nosso Maravilhosa. Brasil. E as crianças e os jovens estão ali aprendendo. Mas a gente tem que trazer também os escritores, os cordelistas contemporâneos. Dar Sim, visibilidade quem a serão eles. esses nomes? Os Né? nomes de agora, né? Sim, dar Então, visibilidade àquela pessoa que está lá no Quixelô e quer e escrever. eu penso assim, eu falei com você que o meu processo foi um processo de casulo. Eu Isso. imagino o seguinte, Loura, eu me descobri sozinha, porque assim, os nossos recursos eram outros.
Mas Sim. eu queria muito ter tido um direcionamento para desabrochar de outra forma esse dom, mais, digamos, mais rapidamente, em outra fase da vida. Mas a vida que foi me conduzindo nesse sentido. Então hoje eu sinto o desejo de chegar nessas pessoas, nesses casulos, e dizer assim: vamos voar? Vamos, sabe? E Sim. eu acho que eu coloquei no meu roteiro o seguinte, que eu coloquei assim, qual o propósito da poesia? Eu coloquei essa pergunta para a gente falar dela, né? E eu acho que esse momento é ideal para isso. Eu acho que a poesia, a arte em si, a arte num geral, salva. A poesia, o propósito da poesia para mim pessoalmente falando, foi me salvar a princípio. Me salvar enquanto uma pessoa mais contida, mais tímida, menos expressiva. Então, me salvar enquanto deságue, entende? Desaguar. Só que, a partir do momento que eu comecei a desaguar, eu comecei a salvar pessoas nesse sentido não tão literal, mas literal sim. Eu comecei a encontrar corações, a minha poesia se conectando com outras pessoas e criando luz ali. Isso é salvar pessoas. Eu Sim. acho que o propósito da poesia é como o propósito da arte no geral, o propósito do esporte, é salvar pessoas. Você salva pessoas com poesia. A poesia salva Sim. pessoas. Tem ideia da responsabilidade? É. Coisa linda isso. Primeiro a gente é salvo pela poesia e Depois depois a a poesia poesia nos salvou e a gente, a partir daí, vai. vai trazendo pessoas também para serem salvos e Exato. salvarem. É uma É uma rede rede. infinita. E que se multiplica, se Então, multiplica. esse é o propósito da poesia para mim. Para você é similar, né? E lá no Polos nós temos um projeto maravilhoso, que é a padaria espiritual com os alunos da terceira série do ensino médio. O professor Francisco Holanda teve a iniciativa e me convidou para participar desse projeto. E Virgínia, que é a diretora, assinou embaixo. E nós temos um livro de poesias escritas pelos jovens. Ai, Então, que os jovens lindo. precisam de incentivo, porque eles têm o talento. Tem 18 poemas e a gente estará lançando em breve. É o primeiro exemplar do projeto Padaria Espiritual. E a gente vai, a partir daí, ter o segundo, o terceiro Uhum. e assim por diante. E sempre a corrente de salvar, salvando. E o colega e o Isso é muito aluno, espiritual. e o aluno diz assim: nossa, eu nem sabia que eu tinha capacidade de escrever. E o colega já diz assim: nossa, fulano tem tanto É, talento. E aquele momento é é um fantástico. reconhecimento, traz uma segurança. E quando a gente está em silêncio, a gente está expressando alguma coisa que está passando. Porque além da gente proporcionar o incentivo para eles escreverem, eles vão falar daquela poesia. Então, se a É gente for maravilhoso. falar de cada poesia, tem aquele Nossa. propósito, né? Você Então, pega um cordel desses, você pega um cordel aqui, propósito, vida com propósito. Vamos fazer uma aula sobre. Dá para fazer uma oficina, é incrível. É uma coisa puxa a outra. Ramificação de arte, né? Então, o sim, propósito da poesia para mim é muito parecido do que é para você, sim, né? sim. E Poesia é sentimento, então, poesia é vida. é salvar vidas, É, literalmente. é sim. Vamos falar de Bienal. Sim, Bienal vamos. Internacional do Livro de São Paulo, que está acontecendo. Começou dia 6. Sim, 6 de setembro a 15 de setembro. isso. Você veio para São Paulo para esse evento, essa é a finalidade dessa viagem, Sim, né? E eu quero que você faça o convite para as pessoas para irem. Mas, peraí, eu quero fazer um parêntese. Antes da gente fazer o convite, eu quero falar uma coisa. A Leila, a Loura, ela está expondo no stand Cordel e Repente, na Bienal.
Para quem não sabe o que é uma Bienal, outro parêntese. A Bienal é um evento imenso aqui de São Paulo, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. É um evento imenso, o segundo ou o primeiro maior da América Latina. É Eu o li que era o primeiro. segundo, mas agora Já já virou é o o primeiro. primeiro. Virou o primeiro. Sim. É o segundo maior, era o segundo, é o primeiro maior evento da América Latina. E trata-se de um evento cultural voltado para leitura, leitores, editores e escritores, onde vários nichos, num espaço imenso, vão expor a literatura em todos os seus nichos. Por exemplo, tem o stand de Repente e Cordel, que é o que a Loura vai estar. Sim. Se trata da cultura, da literatura de cordel, voltada mais para o Nordeste e tudo mais. Esse é o stand que a Loura vai estar, mas é subdividida em muitos estandes. Então, a Leila vai fazer o convite para vocês, oficial, e ela vai estar expondo todos os dias, né? Sim, sim. Você vai estar no stand todos os dias da Bienal. Todos os dias. Eu estarei na Bienal no dia 14 e no dia 15, no mesmo stand, Cordel e Repente, porque eu tenho outros compromissos. Não poderei estar todos os dias. E assim, a título de curiosidade, o stand Cordel e Repente foi o mais visitado da Bienal, da Bienal passada. Sabia? Eu descobri isso, não sabia. Fiquei Sim. muito feliz. Eu vi que é a 4ª vez que o stand está nas Bienais aqui de São Paulo. E eu também. E você também. E que foi o mais visitado. Isso é um sinal maravilhoso. Eu amei essa curiosidade. Então, por favor, fique à vontade. Faça o convite oficial para o pessoal. Eu deixo aqui o meu convite para ela. Vão visitá-la. Leila Freitas. Eu chamo de Loura, mas é Leila Freitas. E eu estarei nos dias 14 e 15. Por favor, vão me visitar também. Estarei lá junto com a Loura nesses dias. Fica à vontade. Pessoal, o nosso stand é maravilhoso. Desde 2016 que a editora IMEP trouxe esse projeto para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E nós todos os dias estamos apresentando diversas formas de cultura, música, contação de história, palestras, shows musicais, declamação, oficina de estilogravura. E eu estarei lá todos os dias fazendo o lançamento de vários folhetos, entre eles Cordel Mágico. Estarei apresentando para vocês os cordéis que eu escrevi em parceria com Andréa Lucena, que agora é cordelista Andréa Lucena. E com certeza será muito bom recebê-los. É um espaço que eu super indico que vocês procurem, levem as crianças, apresentem cultura para os seus filhos, que a partir daí eles começarão a se libertar de alguns vícios, principalmente de estarem diretamente nas telas, e presenteiem um livro para qualquer pessoa, criança, adulto. Vamos mudar também as formas dos presentes. Um livro é um ótimo presente. E o mais importante de tudo é você estar conectado com uma rede do bem, que é a rede de cordelistas, de poetas, de repentistas, de cantadores. E eu passaria a noite expressando aqui o meu sentimento por participar do espaço Cordel e Repente, que é uma riqueza cultural a nível de Brasil, a nível internacional. E a oportunidade que eu estou tendo de estar nesse stand é exatamente por ter me oportunizado a bater também em outras portas. E foi uma porta que me foi aberta e que ampliou muito a minha carreira de escritora, de cordelista.
de uma forma que, a partir do momento que eu fui expandindo o meu talento, foram surgindo outros convites e, a partir daí, eu fui convidando a Andréia para estar sempre comigo na Bienal, mas na hora certa. Ela disse um sim para ela, principalmente, porque o primeiro sim foi para você, para depois ser para o mundo, né? Amém. É Andréia Lucena do mundo também. Eu sou de todo mundo. E não sou de ninguém. Então, o convite foi feito com detalhes. Eu vou só passar umas informações sobre a Bienal. Para quem tiver interesse, ela está acontecendo do dia 6 agora de setembro e vai até o dia 15, no Distrito Anhembi, na semana das 9 às 22, no final de semana das 10 às 22, com exceção do dia 15, que vai encerrar às 21. O stand que nós vamos expor é o stand Cordel e Repente. Os ingressos vocês podem comprar no site oficial ou presencialmente, porque lá tem bilheteria também da Bienal. O valor está R$ 35. E uma dica, são 75 mil metros de Bienal, portanto, baixem o aplicativo para ter acesso ao mapa e se localizar melhor. Esse foi o episódio Poesia com Propósito do Luz em Cena, que agora será mensal, um episódio mensal. E depois eu explico essa parte. Mas eu tô de volta e vim para ficar. Bem-vindo de E volta. cada episódio terá um propósito. Esse é Poesia com Propósito. O próximo eu não posso contar. Mas eu quero agradecer a mãe e o pai. Mãe, pai, ó nós aqui, gata. Pai, ó, olha aqui onde nós estamos, meus amores. E Cheiro pra vocês. agradecer a você, meu amor, minha irmã, minha parceira. Sim. E o céu é o limite, viu? Nem o céu é o limite. Muito obrigada por aceitar, obrigada pelo papo, por lembrar de tanta virada de chave, tantos nomes incríveis da nossa trajetória. E aqui nem começou ainda. Obrigada, meu amor. Toda a luz do mundo, bom evento, boa Bienal. E tudo é mágico. Muito obrigada pelo convite. E na Bienal passada, só um spoiler para o fechamento. Eu tirei uma foto bem próxima de Fernando Pessoa. E atrás de mim tinha uma frase: próximo destino. E o próximo destino é Portugal. Muito obrigada. O próximo destino é Portugal. Amém. E o universo disse amém. Estaremos lá em junho. Amém. Nós, vem comigo. Amém. Estaremos. Portugal. Portugal. Que nos presenteou, olha o propósito, que nos presenteou com cordel. Se Portugal nos presenteou com cordel, nós vamos presentear Portugal com nós, com nós mesmas. Com o nosso cordel. Obrigada.